André Ramos, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, disse que o direito à livre manifestação de ideias não é absoluto. A fala, segundo reportagem do jornal O Povo, ocorreu na sexta-feira durante uma palestra no Fórum Municipal de Direito Eleitoral em Fortaleza, no Ceará. Tavares afirmou ainda que a liberdade de expressão não pode ser invocada a todo momento. O ministro do TSE argumenta que o ordenamento jurídico brasileiro possui mecanismos eficazes para garantir a integridade das eleições, abre aspas, mesmo nos Estados Unidos. A doutrina entende que certas palavras e certas publicações podem gerar instabilidade e desordem e colocar em risco a própria nação. Fecha aspas aí para a fala do ministro do TSE, André Ramos. Já que ele citou aí os Estados Unidos, começa essa rodada com a Ana para analisar aí a declaração do ministro do TSE. É inacreditável, né? Eles falam tanto de Estados Unidos, eu digo eles, até os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, eles falam tanto de Estados Unidos, mas eles não falam o que de fato acontece aqui nos Estados Unidos. Lembrando que o nosso ministro comunista no Supremo Tribunal Federal, isso, né, com louvores, segundo o próprio Lula, colocamos um comunista no Supremo Tribunal Federal, disse que os votos da Suprema Corte nos Estados Unidos eram votos secretos, que ninguém sabia. Até hoje ele não desmentiu essa mentira. Mentira, não é falácia, tirou de contexto, não. É uma mentira, nua e crua. Não existe esta falta de transparência na Suprema Corte americana. O próprio Alexandre de Moraes vive falando em inglês, os checks and balances dos americanos, Alexander Hamilton para cá e Thomas Jefferson para lá, e não seguem, na verdade, o que eles pregam, o que consiste os pilares constitucionais dos Estados Unidos da América. E essa é mais uma falácia de que liberdade de expressão não pode ser invocada a todo momento, que nem aqui nos Estados Unidos ela tem essa função. A liberdade de expressão aqui, protegidíssima na primeiríssima emenda à Constituição dos Estados Unidos. A primeira emenda à Constituição protege a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade religiosa, a liberdade de você peticionar o governo, de você fazer manifestações pacíficas, colocando pressão, sim, nos seus governantes. Os americanos até brincam, né, que a segunda emenda à Constituição, que é a emenda que protege o seu direito de ter uma arma, ela existe exatamente para proteger a primeira. E nesse conceito de primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, a liberdade de expressão ela é quase absoluta. A única exceção da liberdade de expressão que não é protegida pela primeira emenda é naquela quando há um perigo iminente, ou seja, real de que haverá algum tipo de violência física. Então, você simplesmente dizer, né, eu vou cometer algum crime contra alguém, isso, né, se você coloca nas redes sociais, está ainda protegido sob a primeira emenda. Agora, você dizer isso em qualquer lugar público, você portando uma arma, ou você incitar de uma certa forma que aquele ato que você está promovendo, ele comece a ser efetuado ali, isso não é protegido pela primeira emenda. Agora, você pode chamar as pessoas do que você imaginar e você vai receber os nomes que você merece também. O que existe aqui nos Estados Unidos é uma regulação orgânica da própria sociedade. A sociedade americana diz: quanto mais liberdade nós temos, mais liberdade nós temos de jogar as péssimas ideias e os péssimos conceitos na lata do lixo. Sem essa liberdade de expressão, os péssimos conceitos, as péssimas ideias, elas vão se dissipando de uma maneira silenciosa e assim nós não conseguimos apontar o dedo, olha, isso aqui é nocivo para a sociedade.
Então, eles precisam entender o conceito do que é a América antes de sair falando qualquer coisa no Brasil, como se eles soubessem o que de fato acontece aqui. Então, mais uma declaração completamente errada sobre os conceitos e os pilares constitucionais dos Estados Unidos. Bom, depois dessa primeira aula, da primeira emenda americana, Silvio Navarro. Da liberdade de manifestação do pensamento e da informação, artigo 1º, é livre a manifestação do pensamento e a procura, o recebimento e a difusão de informação ou ideias por qualquer meio e sem dependência de censura, respondendo cada um nos termos da lei pelos abusos que cometer. Essa é a lei no Brasil. Nos Estados Unidos, primeira emenda, o Congresso não fará lei relativa ao estabelecimento de religião ou proibindo o livre exercício desta ou restringindo a liberdade de palavra ou de imprensa ou o direito do povo de reunir-se pacificamente e dirigir petições ao governo para a reparação dos seus agravos. Eu não sei que Constituição esse ministro do TSE leu. Não é nem a brasileira e nem a americana. Augusto. Ele diz que a livre manifestação de ideias não é um direito absoluto, não, é uma imposição constitucional. Imposição constitucional. Mas o Tribunal Superior Eleitoral é uma instituição dispensável e perdulária. Não é um quarto poder, como parece pensar alguns integrantes dessa corte, que funciona como um tribunal sem o ser, não existe, o que não pode existir é a intervenção em assuntos que não competem ao tribunal. Não existe justiça eleitoral em vários países que funcionam muito bem. E nas democracias o que não pode deixar de existir é a livre manifestação do pensamento. Nunca foi absoluto, né, nenhum desses conceitos. Se alguém ultrapassar os limites estabelecidos em lei e, por exemplo, cometer algum crime contra a honra, será julgado e eventualmente condenado. É esta a barreira que existe, é esta a limitação. O resto é conversa fiada de quem não tem poderes para dizer o que acaba de dizer o ministro. Como é o nome dele? André Ramos. Pronto. Quem é o André Ramos para decidir se eu posso defender alguma ideia ou não? Eu defendo a ideia que quiser aqui. Eu não pratico nenhuma violência, e não existe crime de pensamento. Não são cometidos crimes com palavras, além dos crimes contra a honra. Quando é que esses juízes, entre aspas, vão aprender essa coisa elementar? Tá? Ou quando é que eles vão reler a Constituição? Então, fake news é o que ele acaba de difundir aqui. Essa turma que combate fake news mente mais que a Dilma Rousseff. Parem com isso. Começou a primeira manifestação do ministro Alexandre de Moraes, que incluiu a expressão fake news, ocorreu há 5 anos, em abril, quando ele disse que a revista Cruzoé tinha difundido uma fake news ao revelar que, segundo o próprio Marcelo Odebrecht, o amigo do meu pai era o ministro Toffoli. Veio o Alexandre de Moraes, censura a revista, depois foi obrigado a suspender a censura, porque seria uma fake news. Quem estava contando uma fake news, difundindo, era o próprio ministro. Isso há 5 anos. E eles acumulam mentiras há 5 anos, enquanto acusam quem diz a verdade
de merecer, acusam de um crime que não existe, de revelar a verdade.